Oi, meus queridos alunos da segunda série. Hoje eu vou falar para vocês sobre os exercícios, a correção dos exercícios das aulas 11 e 12, sobre o papel semântico de adjuntos adverbiais e do agente da passiva. São os satélites do verbo também. Nós vimos nas últimas aulas os objetos e agora estamos vendo então adjuntos adverbiais e agente da passiva. Exercício número 1. Os adjuntos adverbiais são classificados pelas circunstâncias que exprimem causa, finalidade, modo, instrumento, tempo. Indique a circunstância expressa pelos adjuntos adverbiais destacados. Receita Federal confirmou que as declarações de imposto de renda eram escandalosamente falsas, muito falsas. Intensidade. Vieram de Paris as notícias sobre o maior acordo internacional para frear o aquecimento global. Lugar, fácil essa. Um dos maiores problemas econômicos, a dívida pública, tem crescido descontroladamente nos últimos anos. É um modo como está crescendo. O Banco Central tenta controlar a escalada da inflação com o gradativo aumento da taxa de juros. É um instrumento ou meio pelo qual o Banco Central controla. Depois de horas de negociação, os reféns foram libertados, os assaltantes entregaram, o dinheiro do banco foi devolvido. Depois de horas, tempo. Com a queda do preço internacional do petróleo, o endividamento da Petrobras inevitavelmente aumentou. Essa aqui, em negrito, com a queda, foi a causa do aumento. Adjunto adverbial, ao agregar certas circunstâncias ao verbo, interfere, isso é muito interessante, profundamente no significado global da frase. Tanto é verdade que, conforme a circunstância indicada pelo adjunto adverbial, o conteúdo global de uma frase pode ser, olha isso, favorável ou desfavorável, agressivo ou polido. Observe as frases a seguir. Por falta de manutenção, o veículo parou no meio de uma das mais movimentadas vias da cidade depois de um estouro no motor. Está falando da causa. Conforme as regras de trânsito, o veículo parou antes da faixa de pedestres, ainda durante o farol amarelo. Conforme. Por causa da manifestação de estudantes, o veículo parou no início da Avenida Paulista por volta das 17. Sobre elas, só não é correto um dos comentários a seguir. Em os adjuntos adverbiais indicam circunstâncias que contribuem para responsabilizar o motorista pela ocorrência contida no enunciado. Ele não levou o carro para manutenção, ele estava numa das vias mais movimentadas e aí estourou o motor. Tudo leva a crer que esse motorista é responsável, então, pelas circunstâncias que causaram a parada do veículo. Em 2, os 3 adjuntos adverbiais contribuem para criar a imagem de um motorista consciente de sua responsabilidade em meio ao trânsito. Veja que ele parou durante o farol amarelo, seguindo regras de trânsito. Em 3, os adjuntos revelam a avaliação negativa do enunciador a respeito das manifestações que geralmente bloqueiam a Avenida Paulista no horário de trânsito mais intenso à tarde. Na verdade, é um enunciado neutro que apenas está falando a causa da parada do carro e não uma avaliação negativa. Portanto, é a alternativa que não corresponde à interpretação correta do enunciado. No enunciado 1, há um adjunto adverbial de causa, um de lugar e outro de tempo. A causa por falta de manutenção, um de lugar no meio de uma das ruas e depois de um estouro no motor, exatamente.
Nos enunciados 2 e 3, há as mesmas circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais de um, mas com significados e pesos argumentativos diferentes. Exatamente. Então, a única que não é correta é a C. Há 1,5 milhão de anos, ancestrais de homens modernos deixaram pegadas quando atravessaram um campo lamacento nas proximidades de Ileret, no norte do Quênia. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu essas marcas recentemente e mostrou que elas são muito parecidas com as do Homo sapiens. O arco do pé é alongado, os dedos são curtos, arqueados e alinhados. Também o tamanho, a profundidade das pegadas e o espaçamento entre elas refletem a altura, o peso e o modo de caminhar atual. Anteriormente, houve outras descobertas arqueológicas, como por exemplo as feitas na Tanzânia em 1978, que revelaram pegadas de 3,7 milhões de anos, mas com uma anatomia semelhante à de macacos. Os pesquisadores acreditam que as marcas recém-descobertas pertencem ao Homo erectus. No texto, a sequência temporal, pessoal, veja que está em negrito vários adjuntos adverbiais. É estabelecida principalmente pelas expressões há 1,5 milhão de anos, recentemente e anteriormente. Essa é relativamente fácil, não há dificuldade nessa questão. Por erro ou má fé, prefeitos que deixaram contas em desordem podem até acabar na cadeia. Aqui há uma ambiguidade, a posição em que se encontra o trecho cria uma ambiguidade. Explique em que consiste. Por erro e má fé, que é o adjunto adverbial de causa, pode estar associado tanto a deixaram, aqui, por erro ou má fé, prefeitos deixaram contas em desordem, ou por erro ou má fé, podem acabar na cadeia. Quanto a podem acabar causando assim ambiguidade no texto. A alternativa B pede para reescrever, para tirar a ambiguidade. Então você poderia falar: prefeitos que, por erro ou má fé, deixaram contas em desordem, podem até acabar na cadeia. Ou prefeitos que deixaram por ordem ou má fé contas em desordem podem acabar na cadeia. O interessante é aproximar o por erro ou má fé do verbo deixar, para que não haja ambiguidade. Né? Deixaram por erro ou má fé, aqui é a segunda possibilidade de escrever sem que haja ambiguidade. Analise os termos destacados de acordo com o seguinte código: se é um adjunto adverbial ou se é um agente da voz passiva. Devemos negociar com liberdade, mas jamais negociar a liberdade. É a maneira de negociar adjunto adverbial. Hoje em dia, o espaço sideral é vasculhado por poderosos telescópios. É vasculhado agente da passiva, por poderosos. As cidades ribeirinhas foram inundadas pelo rio Paraná, agente da voz passiva. Veja, o verbo está na passiva, verbo ser mais particípio do verbo inundar. Verbo ser mais particípio do verbo vasculhar, preposição, agente da passiva. O escoamento de grãos é feito sobretudo pelo rio Paraná. Cuidado, pelo rio Paraná aqui é um instrumento. Então, é um adjunto adverbial, em vez de ser classificado como agente da passiva. Tem que tomar cuidado, achar que essa preposição aqui poderia ser um indicador de agente da passiva. 6. A ameaça de uma bomba atômica está mais viva do que nunca. Os conflitos étnicos mataram quase 200 chineses só no mês de julho. Agora, uma boa notícia: a paz mundial pode estar a caminho. Segundo estimativas de pesquisadores, o mundo está bem menos sangrento do que já foi. Cerca de 250 mil pessoas morreram por ano em consequência de algum conflito armado. É bem menos do que no século XX, que teve 800 mil mortes anuais.
em sua segunda metade e 3,8 milhões por ano até 1950. O que aconteceu? O psicólogo Steven Pinker diz que o aumento do número de democracias ajudou. Assim como a nossa saúde, como a expectativa de vida subiu, temos mais medo de arriscar o pescoço. Até a globalização teria contribuído. Um mundo mais integrado é um mundo mais tolerante, diz Pinker. Os conflitos étnicos mataram quase 200 chineses só no mês de julho. De acordo com a norma padrão, passando-se essa frase para a voz passiva, analítica, nós vamos ter o quê? Vamos transformar o que é o objeto, quase 200 chineses foram mortos. A forma correta é foram mortos. Essa daqui. Desculpa, risquei. Deixa eu apagar. Alternativa correta. Vamos usar o verdinho agora. Alternativa correta, foram mortos pelos conflitos étnicos. 7. Compare os dois trechos a seguir. No momento, minha casa está uma verdadeira desordem. Paredes estão sendo derrubadas. O madeiramento sendo removido. Os fios elétricos sendo trocados. O encanamento sendo substituído. Tudo na voz passiva e omissão do agente da passiva. Na segunda, um verdadeiro exército de obreiros está ocupando a minha casa. Sujeito, os pedreiros estão derrubando as paredes. O carpinteiro removendo o madeiramento. O eletricista trocando os fios. O encanador substituindo o encanamento. Quando eu revelo quem faz a ação do verbo, eu estou dizendo, atribuindo qualidade, atribuindo os responsáveis pelas ações. No primeiro caso, aqui, eu estou omitindo o agente da passiva usando os verbos na voz passiva. E é exatamente dessa diferença na maneira de dizer a mesma circunstância que vem a pergunta. Como se pode notar, o trecho 1 dá mais destaque às ocorrências dentro de uma casa. O 2 dá destaque aos atores responsáveis pelas ocorrências. Explica o mecanismo gramatical que produz essa diferença. Então, eu já falei, mas vamos ver aqui como é que foi elaborada a resposta. No trecho 1, os verbos indicadores de ação estão na voz passiva, com apagamento do agente. Tá certo? No trecho 2, os mesmos verbos ocorrem na voz ativa, com explicitação dos agentes, no caso, os sujeitos. Com isso, nós terminamos a explicação dos exercícios e agora você pode fazer a sua tarefa mínima e complementar no plural, referente às aulas 11 e 12, agente da passiva, adjuntos, adverbiais. Por hoje é só, um bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.